Bora falar de Cobra Kai. Temporada 6 chegou. Hoje eu vou falar com spoilers. Então, se você ainda não assistiu, pausa o vídeo aqui, vai lá assistir que eu te espero. Já assistiu? Beleza. A gente passou por muita coisa para chegar aqui, mas agora finalmente está todo mundo na mesma. Nossos senseis e os alunos precisam decidir se vão competir no Sekai Taikai, o campeonato mundial de karatê, e as apostas são altas. Já vamos falar sobre isso. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá essa moralzinha e não esqueça de curtir e compartilhar, porque isso ajuda muito a entregar esse vídeo para mais pessoas. Beleza? Vamos trabalhar então. Fala pessoas, eu sou o Gustavo e esse é o Barba Movies. A temporada 6 já começa montando o quebra-cabeça, mas sem encaixar as peças ainda. É assim que a gente se sente no começo. Todos os personagens que estão nesse dojo finalmente se entenderam. Claro, ainda vai ter treta, nem todo mundo vai ficar de boa, mas no começo a gente consegue explorar essa união sem ficar naquele ódio constante. Tipo, o Miguel e o Rob, a gente já viu essa rivalidade antes, mas é legal ver eles sem tentar se matar o tempo todo. E do outro lado tem a Samantha e a Tori naquela briga, elas não viraram amigas, mas conseguiram deixar o passado para trás. Isso abre espaço para ver um lado novo delas, e isso é muito bom. Agora, nos adultos a coisa já não é mais tão tranquila, porque paz não existe quando tem Daniel LaRusso e Johnny Lawrence na mesma sala. Eles não concordam com nada, principalmente sobre ideias importantes para essa nova junção entre o Miyagi-Do e o Cobra Kai, o antigo Cobra Kai, né? Como é que eles vão chamar esse dojo? Isso vira até discussão no primeiro episódio. Os alunos tentam dar um nome, mas não conseguem decidir. O Chozen fica lá tentando apaziguar todo mundo. Eu confesso que eu curti alguns pares dessa temporada, especialmente no começo. O Chozen e o Johnny procurando casa pro Johnny, com o Chozen entendendo tudo de mercado imobiliário, o que já é engraçado, mas o Johnny, claro, estraga tudo porque, vamos combinar, é o Johnny. E como isso se desenrola nos primeiros episódios é muito engraçado, é hilário. São esses momentos, essas piadas que deixam a temporada 6 mais divertida, mais leve. E ainda tem os personagens secundários que ganham mais destaque, tipo o Raymond Stingray, que aparece logo nos primeiros episódios e ajuda o Johnny a tomar uma decisão importante. Eu gostei de todos os detalhes que estão rolando nessa temporada final. Eu confesso que alguns personagens ficaram meio de lado, até me preocupei que o Kenny, por exemplo, não teria nada para fazer, mas isso muda muito rápido. No geral, as subtramas funcionaram bem, mas são os 4 personagens principais que prendem a gente, competindo para assumir a liderança do dojo, tanto para os homens quanto para as mulheres. E claro, dá para prever quem vai enfrentar quem, mas isso dá um gás para a gente continuar. Quando a gente dá uma pausa da ação, e isso rola bastante no começo, o Falcão e o Dimitri estão lá para ser o alívio cômico. Os dois são muito divertidos nessa temporada. Agora, quando chega aquela competição para quem vai liderar, aí fica legal. E a tensão entre o Daniel e o Johnny é a maior treta da temporada. Do outro lado, o Chris está montando o time dele para o torneio, mas também está explorando o passado. A gente já viu ele fazer isso antes, mas tem um episódio dessa temporada em que ele enfrenta os próprios demônios, literal e metaforicamente. Eu gostei da forma como fizeram isso. Adicionaram um elemento novo ao Cobra Kai. A gente já viu coisas parecidas, mas a história do Chris misturando passado e presente está deixando tudo mais interessante. E ele estava sendo um personagem construído bem devagar. Porque vamos combinar, no filme, originalmente, ele era um personagem raso. Ele era o vilão da história, ponto, acabou. Aqui ele continua sendo o vilão da história, só que ele está sendo construído de uma forma que a gente começa a entender o cara, que a gente começa a ver ele não como um cara bom que se desvirtuou, que não sei o quê. Não, ele sempre foi ruim. Mas ele tem uma coisa, um único detalhe dentro dele que muda tudo. E a gente vai ver isso mais pra frente. Bom, eu falei que isso aqui ia ter spoilers, né? Então, vamos lá. A mãe da Tori morre. E isso faz os LaRusso pararem a luta. Eles estavam no meio da luta da classificação lá para ver quem seriam as líderes, quem seria a líder feminina, né? A capitã feminina da equipe do Miyagi-Do. Com a revelação de que a mãe da Tori morreu, né, e que ela está lidando com esse luto ainda, os LaRusso param a luta. Só que o Johnny fica pistola, porque ele queria que a Tori extravasasse a raiva, já que a mãe dela morreu. Mas claramente ela está instável para lutar contra a Samantha. Até o Rob fica tentando acalmar ela, mas a Tori não está feliz e o Johnny também não. Ele diz para o Daniel que depois desse torneio eles não vão mais trabalhar junto. Parte de mim esperava que isso acontecesse depois que ela desistiu, mas o jeito como revelaram isso foi bem legal. A música aumenta, as duas equipes se encarando, a Tori entra, eu confesso, foi satisfatório. Ainda mais depois da conversa dela com o Chris. Mas o fato de ela entrar para enfrentar a equipe de novo
pareceu meio repetitivo para mim, meio exagerado, eu admito. Mas a forma como fizeram com a história da mãe dela deixou a coisa mais interessante. E o fato de ela sair da equipe para ir para o lado do Chris foi muito bem pensado. Então tá, depois de tudo que rolou no primeiro ato da temporada, a gente chega no torneio Sekai Taikai. Não são só os dois grupos que a gente já conhecia, o Cobra Kai e o Miyagi-Do, mas também vários outros dojo. Isso cria, né, uma dinâmica de relacionamentos diferentes no meio dessa temporada. Até aqui a série estava basicamente construindo tudo para esse torneio que tem grandes implicações na história. Só que a gente teve muita preparação e muita repetição de coisas que a gente já tinha visto antes. Então nesse ponto teve um bocado de encheção de linguiça. A gente viu muitos elementos se repetindo, mas nem tudo é repetição. O Daniel descobre um segredo do Sr. Miyagi e a coisa é grande. As implicações disso são enormes na série e mexem diretamente com o psicológico do Daniel. Aí ele e o Johnny, mais uma vez, vão começar a brigar, discordando completamente sobre como treinar os alunos e como vencer esse torneio. Isso vai contra o que o Karate Kid representava originalmente com o Sr. Miyagi, que não era focado só na vitória, mas sim nos valores morais aprendidos ao longo do caminho. E isso, inclusive, é falado ao longo da temporada. Essa filosofia ainda está lá, mas os olhos estão fixos na vitória, não tem como evitar isso. A gente precisa lembrar, embora o Daniel seja um aluno do Sr. Miyagi, embora hoje ele seja o sensei, ele está lidando com um bando de adolescentes, um bando de pós-adolescentes. Então, o cérebro ainda não está inteiramente formado, eles estão ali, tudo bem, eles estão tentando aprender toda aquela coisa do Miyagi-Do, mas eles estão focados na vitória, né? Então, isso aí é perfeitamente compreensível. O problema é que o Daniel e o Johnny discordam totalmente sobre como treinar os alunos, e isso leva a um monte de disputas internas, tanto entre os adultos quanto entre os adolescentes. É muito melodrama, é algo comum nessa série, mas aqui eles elevam a bagaça para outro nível porque tem outros dojos envolvidos agora. Outros lutadores, outros adolescentes e pós-adolescentes. Então tem novas rivalidades, novos relacionamentos, ciúmes surgindo entre personagens. É uma zona. Um dos momentos mais impactantes do final do primeiro ato foi a virada da Tori para o lado sombrio. Parte de mim entendeu a decisão dela, mas ao mesmo tempo ela teve um arco de redenção, passou a acreditar, aceitar, abraçar as pessoas que realmente se importavam com ela. E então, por causa de um único evento, ela voltou para o Cobra Kai. Eu entendo que eles precisavam aumentar o drama nessa temporada, mas aqui a coisa foi fraca, foi um retrocesso no desenvolvimento de vários personagens. Eu vi muita gente dizendo que está decepcionada com os rumos da série. Outras estão cansadas dessa repetição de sempre. Eu entendo completamente. Mas, ao mesmo tempo, essa é a última temporada. Então, é a última vez em que a gente vai ver isso. Se a gente pensar bem, o Karate Kid original era assim. Era um roteirinho raso, do nerd contra o valetão, mas se conectou com o público de um jeito tão forte que 40 anos depois ainda está aí fazendo sucesso. Apesar de tudo, eu acho que o segundo ato da temporada é uma melhora significativa em relação ao primeiro. Não só porque o torneio é envolvente, mas porque a ação finalmente começa a acontecer. No começo parece mais uma briga caótica do que um torneio real, mas depois fica mais pessoal. E eu acho que foi no episódio 9 que finalmente a gente teve as batalhas individuais, permitindo que cada personagem tivesse o seu momento de destaque. Uma luta específica foi incrível, daquelas que fazem a gente pular do sofá e gritar. A gente também teve ótimos momentos entre o Dimitri e o Falcão, tem momentos em que os personagens precisam deixar as diferenças de lado, mas também tem conflitos que realmente emocionam, com algo envolvendo a mãe do Miguel, por exemplo, que afeta tanto ele quanto o Johnny de uma forma muito forte, a ponto da gente pensar que eles vão abandonar o torneio. No episódio 9, o Miyagi-Do vence e o Cobra Kai é eliminado. Mas claro, sempre tem o VAR, né? Sempre tem aquele clichê de alguém trapaceia e permite que o Cobra Kai volte à competição, mas isso era previsível. A maior revelação do segundo ato foi o Daniel descobrindo que o Sr. Miyagi matou alguém no Sekai Taikai no passado. Isso contradiz tudo o que ele sempre ensinou para o Daniel. Mas eu acho que isso estava sendo usado para criar um arco que seria resolvido no terceiro ato da temporada, explicando como essa experiência moldou a filosofia pacifista do Sr. Miyagi. No episódio 10, tudo se transforma numa grande briga generalizada, e a única pergunta que passava na minha cabeça era: cadê a polícia? O troço estava sendo transmitido ao vivo na TV, só que a segurança, convenientemente, só apareceu tarde demais. E no meio dessa barafunda toda, um dos antagonistas morre.
E não é da maneira clássica de Cobra Kai, onde alguém fica gravemente ferido primeiro, mas depois aparece no hospital. Esse personagem foi esfaqueado e cantou para subir de verdade. E eu só achei que poderiam ter escolhido um personagem mais importante para esse momento, para aumentar ainda mais as consequências da luta. Aqui eu senti que a série estava se afastando da essência original do Karate Kid. A ação sempre foi exagerada, mas agora ela estava num nível over, assim, estava absurdo. Mesmo assim, respeito à ousadia da decisão de quem tomou a decisão de fazer isso. Uma outra coisa que a gente precisa falar é o Johnny. Eu acredito que ele seja o foco principal desses últimos episódios. Aliás, ele é o foco principal da série como um todo. E o que mais me surpreendeu foi quando surgiram os vencedores no penúltimo episódio. Miguel e Tori conseguiram superar os demônios do passado, especialmente a Tori, que não só se desculpou com todo mundo que ajudou ela ao longo do caminho, mas também se sentia genuinamente grata por tudo que as pessoas ao seu redor fizeram por ela. Mas eu confesso que eu estava ansioso para ver ela dar o troco. Depois do que aconteceu com a mãe dela, depois de todo o trauma que ela passou, sem falar nas vezes em que traiu a equipe, que foi meio complicado, a gente teve aquele grande momento entre ela e o Robbie. Agora, o Robbie passou por muita coisa nessa temporada final. O coitado não teve o mesmo nível de vitória que o Miguel, porque ele teve o osso do braço quebrado no ringue, bem no meio da luta. Eu já esperava algo assim. A presença do sensei do outro lado era avassaladora, era realmente maligna. Transmitia aquela sensação de vamos vencer de qualquer jeito, não importa o que a gente tem que fazer. Algo assim já era esperado, é um clichê clássico de Karate Kid. O vilão sempre tenta fazer algo sujo, mas dessa vez funciona e acaba acontecendo, forçando o Miyagi-Do a repensar a estratégia. Aqui eu achei que a coisa realmente ficou boa. Mostrou que apesar das boas intenções, o Miyagi-Do não era invencível. No final das contas, não existia medicina oriental que resolvesse a parada. Inclusive tem uma piada bem legal sobre isso na cena, né? E isso faz com que tudo ficasse verossímil. Não era uma situação que dependia da suspensão de descrença para funcionar. Foi uma boa jogada da produção da série. No fim, com a Samantha desistindo e percebendo que aquele não era o lugar dela, o Miyagi-Do acaba desistindo da competição, se juntando ao Cobra Kai, o que era previsível, afinal o nome da série é Cobra Kai. Nada mais lógico do que eles serem os protagonistas. Mas o que possibilita essa reviravolta é a resolução que tem entre o Johnny e o Chris. Esse momento acontece no penúltimo ou antepenúltimo episódio e eu achei muito bonito. Muita gente pode dizer, foi apressado, depois de tudo que eles passaram, é possível que superem suas diferenças assim? Ou então, estão fazendo o vilão ficar bonzinho. Na verdade, o Chris sempre admitiu que estava errado, só que ele era burro e não sabia agir de outra forma. Além disso, ao longo da série, os flashbacks contam a história do cara e a gente consegue entender, eu disse entender, não perdoar, não justificar, de onde vinha toda aquela sujeira do cara. E no final a gente vê que ele estava realmente falando sério. Ele realmente amava o Johnny como um filho e provou isso com a própria vida. Eu admito que o desfecho dele acontece de uma forma um pouco acelerada, porque a gente estava correndo contra o tempo nesses últimos episódios. Mas no fim das contas, o que ele diz, especialmente pro Johnny, é verdadeiro. Ele disse, eu sempre fui o vilão, tô cansado de ser visto assim, quero algum tipo de resolução. E essa resolução acontece entre ele e o Johnny. Eu adorei a forma como eles abordaram isso. A gente pode dizer que foi brega, foi piegas, pode falar o que quiser, mas eu realmente senti esse momento entre os dois. Era um momento de pai e filho. Depois a gente tem a fusão do Cobra Kai com o Miyagi-Do, com o Johnny se tornando o sensei do Cobra Kai e o Daniel se tornando o sensei do Johnny. Olha a loucura. Em 1984, quem imaginaria algo assim? Também teve aquele momento entre o Chris e o Terry Silver no barco. Aquilo foi chocante. Eu já sabia que haveria mortes, né? Porque isso foi sugerido antes, quando o Chosen houve pessoas falando que alguém ia cantar para subir. Mas a gente não sabia exatamente quem seria. Mas aquele momento no barco entre o Chris e o Terry Silver foi insano. Algo que a gente não esperaria ver em Cobra Kai. Eles explodiram, eu não imaginava que isso fosse acontecer. Se alguém tivesse me perguntado como seria a resolução, talvez eu dissesse que o Silver iria de arrasta, mas eu nunca pensei que eles se explodiriam os dois num barco. Foi uma loucura. Eu gostei de Johnny e o Daniel finalmente superarem suas diferenças. Foi um momento meio Rock e Apollo, assim, né? O cara que venceu a luta treinando o outro lá pra vencer. Eu achei que foi meio Rock Balboa e Apollo Creed aquilo ali. Eles se resolveram pelo menos por enquanto, mas o fato de os dois maiores vilões da série simplesmente lutarem entre si e explodirem foi insano. Foi um momento chocante, foi uma
das muitas coisas que acontecem que não são previsíveis, né? São lindas, mas não são previsíveis, né? Esse momento foi chocante. De resto, tudo meio que se resolve. O Robbie, por exemplo, acaba sendo prejudicado, mas ainda assim ele percebe que está tudo bem. Ele sabe que poderia ter vencido a luta se tivesse tido mais tempo. Isso mostra o quanto ele cresceu como pessoa, e não só ele. A Tori superou seu passado, o Robbie sabe que poderia ter vencido, o Johnny superou seus demônios. Então a gente tem esse grande desfecho, mas, e sempre, em qualquer situação, sempre tem um mas, tem um problema nisso tudo. Faz sentido que os senseis lutem entre si para decidir o vencedor? Vamos combinar que isso é meio estranho. É como se dois técnicos de basquete jogassem um contra o outro para decidir quem ganha ao invés de deixar os times jogarem. Isso não fez muito sentido. Eu entendo que os senseis são habilidosos e ensinam os alunos dessa forma, mas e se um sensei tivesse 60 anos e o outro 28? Isso seria justo? Conveniência de roteiro. No fim, o Johnny vence e esse é um dos pontos do final da série e todo mundo sai ganhando. Obviamente o Robbie, o Chris e o Terry Silver não, mas os personagens principais vencem as suas batalhas, isso é previsível, mas se tivesse sido diferente, talvez eu não tivesse me sentido tão satisfeito. No final, tudo é resolvido direitinho. Miguel e Samantha se reencontram no aeroporto, Robbie e Tori se beijam, Falcão e Dimitri vão para a mesma faculdade, tudo é bem amarrado, talvez seja irreal, talvez. Mas Cobra Kai sempre foi assim. A série mantém a essência até o final da temporada, especialmente na forma como misturam a filosofia ofensiva do Cobra Kai com a defensiva do Miyagi-Do. E eu gostei daquele momento final, o Daniel tentando pegar uma mosca com os hashis e o Johnny simplesmente esmagando a mosca. Foi uma ótima forma de encerrar a série mostrando as duas faces do karatê de uma forma lúdica para todo mundo entender. No geral, a série teve uma primeira e uma segunda temporadas que conseguiram me prender. A terceira temporada eu nem consegui ir até o final e eu abandonei a quarta e a quinta temporada também. A temporada 6 teve momentos confusos e uma abordagem um pouco dispersa, especialmente no começo. Mas no final das contas eles conseguiram dar um desfecho digno para todos os personagens. A temporada se pegou muito na nostalgia? Sim, com certeza. Mas também trouxe reflexão e redenção. Duas faces que complementam o cerne de Cobra Kai. No final das contas, Cobra Kai me deixou satisfeito. A temporada 6 conseguiu amarrar várias histórias de forma satisfatória, entregando ótimos momentos para os fãs. Foi uma jornada de 7 anos e valeu a pena. E era isso, pessoas. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham curtido. Obrigado por ficar até o final. Se teve valor para vocês, não esqueçam de curtir, comentar, se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço e fiquem todos com Deus.